a esse debate, a essa cobrança, a essa pauta, né, em relação a como cuidar e zelar da história da nossa cidade. É por isso que a gente convidou aqui, a gente agradece já gentilmente pela presença mais uma vez, né, agradece por o Pedro Loivan por ter atendido ao nosso convite, ele que é o presidente do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural de Foz do Iguaçu, o CEPAC, mas também atua aí em vários projetos relacionados à história e à memória aí por conta da sua ligação com a Universidade Federal da Integração Latino-Americana. É isso, Pedro? Bom dia, seja bem-vindo ao programa. Bom dia a todos e todas, mais uma vez é um prazer enorme estar aqui, já é a terceira vez que eu venho, né, não sei se pede música. Já dá para pedir, Moacir, atento. Pode pedir música. Beleza. Realmente é uma questão, né, que é importante a gente estar tratando, que é a política pública, né, de salvaguarda do patrimônio cultural, como o Paulo colocou, muito bem colocado, né, Foz do Iguaçu, ele está aí há 34 anos atrasado, né, se a gente se basear na Lei 1500/90, que é a primeira lei de tombamento aqui de Foz do Iguaçu. Então estamos em 2024, a gente usa como baliza 34 anos de atraso, né? Se a gente for olhar os 10 maiores municípios do estado do Paraná, Foz do Iguaçu é um dos últimos, né, a implementar uma política de tombamento, né? Tem várias razões isso, né? Uma delas, né, já parodiando aí Humberto Gessinger, né? Estamos longe demais das capitais, né? Então, Curitiba, por exemplo, não tem nenhum tombamento em Foz do Iguaçu, apenas o mural de Poti Lazarotto, né? Então, o governo estadual, depois de negar o tombamento das casas de Harry Schinck, veio e tombou o mural do artista curitibano, nada contra ele, obviamente, mas será que é só isso que teria em Foz do Iguaçu para ser reconhecido como patrimônio estadual? Né? Então, assim, a gente vê vários municípios do estado do Paraná já tem política pública, já tem seus tombamentos, já tem seus museus, né? Maringá, Londrina, Cascavel, Guarapuava, Ponta Grossa, e Foz do Iguaçu, infelizmente, está atrasado, né? Então, assim, tem muito receio, sabe, Paulo, em relação ao instrumento jurídico do tombamento. As pessoas confundem, tem muita dúvida, o que é perfeitamente legítimo, e a gente tem toda a paciência de explicar os desdobramentos que envolvem o tombamento, né? As pessoas ficam muito preocupadas com protocolos de salvaguarda da pintura, do piso, do telhado, e se esquecem do principal, que é o reconhecimento simbólico, né? É necessário que a gente reconheça oficialmente esses bens culturais como portadores da identidade. Não basta a gente apenas informalmente dizer que é patrimônio. Não, é necessário uma política pública. E nessa política pública você tem um protocolo, que você tem que dizer ali quais as características você quer preservar, né? Quais detalhes históricos é importante que sejam mantidos, né? Então, o CEPAC está aí para isso, né? Como a Lei 1500/90 não foi implementada, né? Em 2016 é feita uma nova lei. E é até uma curiosidade que a Lei Municipal de Foz do Iguaçu é o mesmo ano da Lei Municipal de Curitiba. Por quê? Porque Curitiba nunca precisou de uma lei municipal, porque sempre usou a estadual. Então, assim, o que está em Curitiba é patrimônio paranaense, né, estadual. E o que está em Foz do Iguaçu, não, aí tem significância. É patrimônio municipal, né? Quem é Harry Schinck, né? Eles negaram o tombamento do caso de Harry Schinck e a gente protocolou o tombamento como tombamento municipal, né? Então é necessária uma reflexão, eu acho que Foz do Iguaçu precisa ser mais valorizada a nível estadual e a nível municipal principalmente, né? Temos um turismo que muitas vezes não valoriza, né? Foca na mercantilização da paisagem das cataratas, né? Esquece um pouco da história das pessoas comuns de Foz do Iguaçu, né? Da Otília Schmelfen, né? Do Gresf, enfim, vários elementos, toda uma riqueza, né? Que ainda está para ser descoberta, né? Então, assim, falta um pouco essa valorização. Então, muitas vezes, quando o turismo não privilegia, né, porque parte do pressuposto que o turista não está interessado, ou não tem tempo para visitar um museu municipal, isso tem um impacto na educação municipal, né, nas escolas municipais, na educação patrimonial da cidade como um todo. Na relação das pessoas com a sua própria cidade, né, Pedro? Pedro, você utilizou uma data simbólica, os anos 90, data da primeira lei de preservação de patrimônio cultural, mas também a lei que está em vigor, ela é de 2016, 2017, 2018, né, já se formou o conselho, já foi nomeado um conselho que hoje você preside,
E o conselho ele fala, a lei ela fala além do tombamento, né? Além da preservação e valorização dos edifícios, né? Tem o patrimônio imaterial, né? São as referências aí intangíveis, como se chama. Também aponta para uma série de coisas, como a dotação de um órgão técnico da Fundação Cultural para essa finalidade. Enfim, o que se fala em Foz do Iguaçu quando se trata de história e de memória é quase que quase que uma sintonia de que não se cuida devidamente como deveria. Que avaliação que você faz disso? Qual que é a sua visão sobre isso? Você já iniciou falando dessa distância das capitais, mas assim, trazendo para as nossas particularidades. Por que não anda como deveria andar a aplicação dessa lei municipal? Tem várias razões, né? E aí, eu, antes de explicar essas razões, eu vou pegar o gancho da sua fala, que assim, é importante e pedagógico explicar para a população a diferença de tombamento e registro. Nós temos 3 livros de tombo, que é patrimônio natural, imóvel e móvel. Porque senão a gente cai no erro que apenas o patrimônio arquitetônico, que é o que às vezes mais visível no centro urbano e tal, e esquece das coleções arqueológicas, arquivísticas, né? Acaba focando muito no edificado. E eu, como museólogo, estou aí sempre para lembrar a importância das coleções, né? Museológicas, bibliográficas e etc. E tem o tombamento, que é para material, e tem o registro, que é para o imaterial, né? Então, eu, por exemplo, publicamente já venho dizendo que o Guarani, por exemplo, é uma língua viva, né? É impressionante como as pessoas falam Guarani em Foz do Iguaçu, em vários contextos assim. Por exemplo, seria um forte candidato a um reconhecimento como patrimônio imaterial, assim como no meu estado de origem, o Iorubá foi reconhecido como patrimônio imaterial, a língua, né? Legal, hein? E aí, então nós temos regulamentado, Paulo, o tombamento e começamos a aplicar, né? O registro ainda não está regulamentado, a gente ainda tem que fazer uma resolução do CEPAC. É muito mais complexo, porque são protocolos de salvaguarda diferentes. Uma coisa é você pensar o material, qual a cor do prédio você quer manter, qual o entorno dele. Outra coisa é o imaterial. São políticas diferentes, né? Então, esse imaterial seria o que, para o ouvinte entender? Essas são manifestações culturais, danças, culinária, festejo, idioma, lugares de artes. Tudo assim que possa vir da criatividade humana. Então, por exemplo, nós temos boi bumbá a nível nacional, nós temos a pintura do povo Wajapi na Amazônia, tem até o samba de roda, né? Aqui no Paraná nós temos o fandango do litoral, né? Então tem toda essa diversidade de manifestações. E aí temos a lei de Foz do Iguaçu, que é 4470/16, ela é muito boa, muito boa. A despeito do nosso atraso, né? Ela é muito boa. Mas por que é boa? Porque, como ela é muito recente, ela bebe desse acúmulo histórico de política pública no Brasil, que não vem de hoje ou de ontem, né? Vem desde Mário de Andrade, da década de 30, o IFAM dá aula ao mundo, dá aula à Unesco, né? A gente tem assim, precedentes, corpo técnico seríssimos, assim. Então, assim, a lei de Foz do Iguaçu, ela já bebe desse acúmulo. Então, é uma lei muito boa. Né, que vai falar desde a educação patrimonial até o museu municipal e até esse setor que você menciona, o setor técnico, né, que precisamos de um setor, a Fundação Cultural, previsto na lei, né, que seja de profissionais com dedicação exclusiva para isso, capacitados para isso, porque não é da noite para o dia que você aprende. Meu primeiro mestrado foi sobre processo de tombamento, isso me ajuda muito, né, a compreender na implementação dessa política pública. Entanto, se você passa no concurso do IFAM, você fica 2 anos estudando até poder fazer o primeiro parecer, que é muita responsabilidade, né? Então, agora voltando para a resposta da sua pergunta, eu acho que tem vários aspectos, né? Por que não implementou até agora, né? E aí tem a questão do direito administrativo, de não saber como fazer, né? Eu acho que muitas vezes as pessoas não sabiam como implementar, né? E tem essa supervalorização também de um turismo antipatrimonial, que para ele esse patrimônio cultural não é rentável, não é de interesse do turista internacional que venha conhecer, ele só quer saber de Itaipu, fazer passeio,
signatárias têm essa superficialidade. Mas o gestor público não tem que estar acima disso e ter um olhar mais abrangente? Tem que estar. E é para isso que estamos construindo, né? Então, existe uma concepção que a gente já identificou, né? Que por várias autoridades, está no discurso dos candidatos, né? Então, você vê assim, existe um pessoal que está mais preocupado com o turista de Nova York do que falar aqui do Jorge Schimmelfennig, dos personagens municipais, ou até fazer uma problematização sobre isso, né? Então, assim, o fato é que nós fomos eleitos em novembro, fizemos nossa primeira reunião em dezembro e montamos um cronograma, né? E distribuímos as relatorias para cada processo de tomamento para todos os conselheiros, menos eu, que não posso, né? Sou como presidente, não tenho direito a voto, nem posso relatar, né? Então a gente fez a distribuição das relatorias, né? Então eu sou servidor federal já há 10 anos, concursado, né? Então tenho uma experiência em tramitar processos, né? E o processo de tomamento é um processo administrativo, como qualquer outro, tem suas especificidades, mas é um processo administrativo. Tem início, meio e fim, e transita em julgado e arquivado, né? Então não precisamos inventar a roda. Ainda mais no Brasil, que você tem um IFAM poderosíssimo, que tem tanta experiência, né? Então queremos trazer para Foz do Iguaçu aquilo que já acontece por toda parte. E tem muita resistência, Paulo, muita resistência. Às vezes, assim, às vezes dos proprietários pouco, mas dos gestores legais desses bens acham de tudo menos o ideal, que seria o título do tombamento enquanto reconhecimento. Não tem ninguém tentando roubar o bem de ninguém, muito pelo contrário. Sim. Ou travar, né, as atividades que acontecem ali. Pedir que bote o ar-condicionado. Não é nada disso. É botar ar-condicionado. Todo mundo conhece o calor de Foz do Iguaçu, ninguém é contra o ar-condicionado. É bom pensar na memória num ambiente adequado, né? E penso que tem outro detalhe também, né? Porque essas áreas, na sua grande maioria, estão hoje no momento central da cidade de Foz do Iguaçu. Então tem também a questão imobiliária, eu acho, envolvendo, que faz com que o cara pense, né? Se eu tenho um terreno no centro que eu posso faturar tanto, por que eu vou tombar a casa do meu bisavô, por exemplo, né? Com certeza. Então também passa um pouco pela conscientização e educação cultural dessas pessoas. Tem a questão da especulação imobiliária, que de fato é um player, né? Um agente muito forte nessa equação, né? E aí, o que acontece? Se você tem aí milhares de edificações em Foz do Iguaçu, apenas 0,00001% tem valor suficiente histórico, cultural, para ser reconhecido como tal, né? Então, assim, e são bens limitados, que você não faz mais, né? É diferente de outras categorias que são renováveis, né? No nosso caso não é renovável. Então você tem uma certa quantidade de bens da década de 20, de 30, de 40, 50 tem mais, de 20 só a casa ali de profilaxia do Harry Schink, né? Então, assim, e eles vão demolindo e vai acabando, né? Não são renováveis, né? Então, assim, dessa pequena parcela das edificações do município é necessária uma política pública que possa reconhecer, olha, o mercado imobiliário, ele é legítimo, ele tem a sua atuação, mas uma pequena parcela que constitui a herança civilizacional do município precisa ser acautelada, precisa ser valorizada e precisa ser conservada. Eu vejo, por exemplo, assim, do último que gerou uma certa revolta na comunidade foi a Santa Casa, né? Realmente, estava abandonada, estava feio, e deixaram apenas um pórtico ali que representava onde era talvez o início da Santa Casa, mas colocaram ao Deus dará, ou seja, não colocaram um reforço para segurar algum tipo de material que pudesse conter a ação do tempo, do vento, e aí acabou caindo na primeira ventania que deu. Ou seja, a história tomba, mas não da maneira que deveria ser, né? Sobre o caso da Santa Casa, tem muito sua complexidade, né? Ali tinha todo um apelo, como não tinha processo de tomamento aberto, tinha todo um apelo que o proprietário conservasse pelo menos a fachada, né? E foi conservado o pórtico da fachada, né? Na minha opinião, poderia ter sido um pouco mais generoso, e assim, o objetivo é você casar as funcionalidades contemporâneas com a preservação do patrimônio, como você tem em Curitiba em vários casos. Você tem um shopping estação, você tem um museu dentro do shopping, está tudo bem, um museu valorizado. Cidade ganha, economia também, né? Exato. O Pedro, apresenta para a gente essa agenda de votações que o Conselho de Patrimônio Cultural fará até o final do ano. E você disse que tem uma novidade em relação a um desses bens que vocês já decidiram. Por favor, atualiza a gente. Sim.
E aí, dentro dessa agenda, tem aí o tombamento também, só para fechar, né? A questão da Santa Casa, o tombamento da ruína, né? Porque depois que o vendaval derruba, em 2 dias a gente convoca a mesa diretora do CEPAC e decidimos pedir o protocolar de ofício o tombamento das ruínas do pórtico. E isso também está tramitando e é o processo número 17, se eu não me engano, né? Então nós temos 18 processos de tombamento, né? De diversos anos, diversas matrizes culturais, né? Alguns no centro, outros mais afastados, né? Então que dão esse conjunto. E aí nem todos, alguns já tiveram um parecer preliminar indeferido, né? Porque também vai muito na maturidade do conselho, né? Analisar. Então, assim, todo cidadão tem direito de pedir o tombamento do que quiser. É um direito civil de peticionar ao poder público. Se vai ser aprovado ou não, essa é uma outra discussão e cabe a análise do nosso conselho, ver um mérito se preenche os critérios excepcionais, histórico-culturais, ambientais, artísticos, né? Então, Paulo, nós temos esse cronograma, nós montamos um cronograma para apreciar. Nós acabamos de regulamentar no âmbito interno do CEPAC uma resolução também, que ficamos meses debatendo ela para regulamentar o fluxo, né? O procedimento, metodologia. Depois que a gente conseguiu calçar, pavimentar a estrada, agora a gente vai passar os carros, né? E que são os processos de tombamento que a gente vai puxar a fila, né? Então, assim, e o primeiro foi o Marco das Três Fronteiras, recebeu o parecer preliminar positivo e depois o parecer final também positivo. A relatoria ficou por conta do representante da Uniamérica Descomplica, né? Cada processo tem um representante de uma instituição para debater. Então, o próximo agora, nós temos o Bartolomeu Mitre, que a relatoria ficou por conta da Universidade UDC, União Dinâmica das Américas, né? Então, cada processo de tombamento tem um relator, seu conselheiro relator, e os conselheiros, o pleno poderá votar acompanhando ou não, ou divergindo do conselheiro relator, como qualquer órgão colegiado. Então, o Marco das Três Fronteiras já foi tombado, nós publicamos em resolução oficial do CEPAC no Diário Oficial do Município, e está em período recursal, né? Está em período de recurso. São 30 dias de recurso que as pessoas podem impugnar, né? Desculpe te interromper. O tombamento é relacionado apenas ao obelisco do marco, ao isso? obelisco do marco. E ali tem um protocolo de salvaguarda. Nesse protocolo de salvaguarda está previsto, por exemplo, a manutenção da pintura, que ela não é original, mas foi interpretado como uma alteração consolidada, porque ao longo do tempo, aquela pintura com as cores nacionais já foi incorporado como um valor histórico do próprio bem. Isso acontece no caso e dá uma inteligibilidade com os outros obeliscos, com as cores da Argentina, com as cores do Paraguai. Então, manter a cor nacional, por mais que não seja original, faz parte da característica dele, né? Então, nós também colocamos no protocolo que seja mantida a cor, né? Nenhum empecilho às atividades turísticas do entorno, importante deixar claro. Já andei respondendo ofícios da Secretaria de Turismo com preocupações em relação a isso. Não só nessa gestão, na gestão anterior também, né? Tá tudo no processo, nos autos do processo, né? Explicando um pouco que não é empecilho o tombamento para as atividades turísticas comerciais, muito pelo contrário, você potencializa. Vai ser um marketing a mais. Exatamente. A gente não repete que as cataratas do Iguaçu são patrimônio da humanidade, né? Escolhidos, eleitos pela Unesco. Possivelmente para esses outros espaços que tenham visitação turística, o mesmo deverá ocorrer ou não? Exatamente. Então, assim, um dos argumentos de preocupação era que estava aumentando o turismo lá e o tombamento ia atrapalhar. Só que aí eu respondi mencionando o Cristo Redentor, que você tem 30 vezes mais turistas e é tombado há 20 anos. Né? Então, assim, não tem por que se preocupar, né? O que a gente impediu, e na época que a gente até votou, em 2019, estava o gerente da concessionária e até apoiou, falou, não, tudo bem, né? Porque ele percebeu o marketing que seria você ter o primeiro tombamento na sua concessão. Então, assim, ali a questão, ele não pode ser transladado, porque isso já aconteceu na Argentina, né? Ele não pode ser transladado, ele não pode ser, por exemplo, coberto, né? Básico.
né? Ele tem que estar sempre intervisível em relação aos outros obeliscos, porque senão amanhã alguém faz um cenário em torno quebra a dele. unidade, né? Sim. Se não respeitar isso. Ô Pedro, você falou tem uma agenda de tombamentos, o Marco aí, então, ele já passou por esse processo interno no Conselho. Terminado esse período de 30 dias, deve surgir um decreto do prefeito municipal instituindo, né, oficialmente o tombamento. E aí sim é que começa não se aplica isso ao Marco, mas se aplica a outras edificações, por exemplo, que é o processo de conservação, preservação em si. Você falou, tem toda uma trajetória, um amadurecimento do Conselho Municipal, que tem essa atribuição de ser o fiscal de todos esses processos, né? Então, esse tombamento aprovado agora, ele é o primeiro passo dado. Exatamente. Depois vem as políticas públicas para fiscalizar, para garantir que o que está na lei seja cumprido, mas também aqueles que precisam de intervenção para revitalização, restauração, etc., o Conselho deverá atuar. Te pergunto, o Conselho está maduro para fazer essa cobrança, esse acompanhamento, esse apoio técnico com independência, independentemente do gestor que estiver à frente do município? Então, tem uma comissão que ela é municipal, que ela faz essa fiscalização mais ostensiva, né? E tem as nossas comissões permanentes, que também tem esse caráter de estar acompanhando o poder público municipal. Então, tem essas duas comissões, que elas atuam independentes uma da outra, né? Tem a comissão do Poder Executivo e tem a nossa, né? Então, assim, eu acredito, eu tenho um otimismo em relação, assim, quando Foz do Iguaçu tiver já uma certa quantidade de tombamentos, vai ser fundamental que o Poder Executivo tenha um aparato capacitado, né? De servidores de carreira, com exclusividade para esse fim, né? Então, assim, aí você vai... É necessário que a pessoa, ao longo do tempo, o servidor, ao longo do tempo, o quadro técnico, venha se capacitando, faça cursos de formação continuada, se qualifique, porque é necessário você ter essa formação, né? Porque, assim, a questão não é, às vezes, uma alteração, se vai fazer ou se não vai fazer, a questão é como vai fazer, porque a diferença entre uma intervenção boa e ruim é a quantidade de elementos que você leva em consideração. Se você leva em consideração apenas ali que você tem que enfim, vender alguma coisa ali e não levar em consideração o piso, os demais elementos características históricas, você faz uma intervenção grosseira. E às vezes é mais você adequar, qualificar. Pode comprometer a estrutura, né? Pode comprometer a estrutura. Então, assim, vou dar um exemplo que é muito importante. Itaipulândia, né? Desculpa, Rolândia. Rolândia tem um cargo de museólogo no seu plano de carreira do município. Tem 80 mil habitantes. Rolândia tem. Estava com concurso aberto para museólogo mês passado. Foz do Iguaçu não tem esse cargo. Então não tem nem como você abrir concurso público para museólogo. Foz do Iguaçu tem quase 300 mil habitantes. Né? Então, como que Rolândia com 80 mil tem cargo de museólogo e Foz do Iguaçu não tem? É uma lástima, né? A gente tem uma diretoria de captação de recursos que não capta recursos, mas não tem um cargo para dar conta dessa amplitude do patrimônio cultural de Foz do Iguaçu. Pedro, gostaria que você abordasse aqui um tema que é objeto de pesquisa, que tem tudo a ver com a nossa conversa, que está ligado a algo que remete ao turismo, sim, mas também está muito ligado à identidade de nós, iguaçuenses, aí, fronteiriços, né, que são as Cataratas do Iguaçu e o Parque Nacional do Iguaçu. Você resgatou uma história bem interessante, conte pra gente, por favor. A convite do H2 Foz, por comemoração aí, né, dos 110 anos, assim... foi solicitado fazer um artigo, né? Então, eu acho que é um tema bem interessante que o município precisa, né? Que a gente descobriu na minha segunda dissertação de mestrado, que é o termo original das Cataratas do Iguaçu, ou seja, o termo nativo, né? Antes de Salto Santa Maria, Cataratas do Iguaçu, Quedas e tal, o nome nativo das cataratas nos suscita uma reflexão mais ampla, né, sobre os povos que viviam lá, né? Então, assim, e encontrei, vou estar publicando aí com exclusividade no H2 Foz aí, que é um termo que estava dentro de uma carta de encomenda, né, de 1597, que depois da passagem de Cabeça de Vaca,
a nova preocupação da coroa era colonizar e explorar os recursos da região. Ela já conhecia, sabia que tinha as cataratas, sabia que tinha a Foz do Iguaçu. Agora o desafio é você colonizar. E aí essa colônia é entregue, essa encomenda é entregue a um João Gonçalves, que é pelo governador do Paraguai, que ele é um morador de Assunção e recebe desde das cataratas até o Marco das Três Fronteiras, a Foz do Iguaçu, essa região. E sob tutela de 230 indígenas também em trabalhos forçados, provavelmente homens adultos, né, que são entregados em encomenda para trabalhos forçados, né? E aí desses 230 vai dizendo, né, o nome dos caciques, né? Então, 20 indígenas do cacique tal, e o Pibó, 20 indígenas do Taquarambi. Então vai distribuindo, né? Tacambi, tem vários caciques que essa carta acabou nos contando de forma indireta, não era o objetivo dela, mas acabamos registrando, né, o nome dos caciques de Foz do Iguaçu. Então, vários caciques de Foz do Iguaçu, a gente ficou sabendo de forma indireta. E aí, também, nessa carta, estava a toponímia, porque eles usam a toponímia é uma referência, né? Então, eles falam o nome original, que é Itepopó. Itepopó. Que legal. O nome nativo das cataratas. E aí a gente vai na Antônio Ruiz Montoya, né, que fez a primeira gramática guarani, para tentar entender o que significa. Y, tipo Iguaçu, né, rio, né, ou água, né? E aí T, acreditamos que seja uma partícula de ligação, e pó é saltar. E aí ele fala o quê? Quando você duplica o verbo, ele se torna um superlativo, podendo ser de quantidade ou intensidade. Então, em Itepopó, cheguei a 3 hipóteses etimológicas, né? Que seria rio que salta muito, ou rinho de muitos saltos, né? Itepopó. Elas são interpretações... Bem coerente, né? E aí, com os 275 saltos, né? Das cataratas. E é lógico que o nosso leitor também nosso ouvinte é livre a ter suas próprias interpretações sobre o termo, né? E aí é importante que a gente vá além da supermitificação do passado dos povos originários, né? A mitologia, por mais linda, eu sou apaixonado pela mitologia, ela tem que ter um equilíbrio com a história das pessoas reais, né? De carne e osso, que passaram pelo território. Você tem isso no Peru, você tem isso na Grécia, panteão grego é maravilhoso, mas você tem uma arqueologia grega muito forte, né? Então é necessário também que em Foz do Iguaçu a gente não se resuma apenas à mitologia, não apenas supermitifique, que vem de uma concepção de que povos sem escrita seriam povos sem história. Uma concepção ortodoxa ultrapassada, né? Então existe toda uma história que está para ser descoberta, né? Que a arqueologia está mostrando essa densidade, essa profundidade no território, né? 10 mil, 11 mil, 12 mil anos já está chegando, né? Dos primeiros Homo sapiens em Foz do Iguaçu. Então está cada vez mais, assim, tem essa necessidade da gente aprofundar. E o turista vai sair ganhando também com isso, porque a gente não pode subestimar a capacidade cognitiva do turista de achar, né? E também da população, que também precisa, né, dessa complexidade na educação patrimonial e no turismo cultural. Legal. Pedro, a gente agradece muito a sua participação, te parabeniza aí pelo trabalho, pelo artigo. Esse aperitivo despertou muito a nossa vontade de lê-lo na íntegra aí assim que for publicado. Obrigado. E tendo novidades aí sobre esse processo de tombamento, a gente gostaria de conversar ainda mais sobre um projeto que está mais amadurecido, que talvez seja a Casa Harry Schinck, né, e se convertendo em um museu. É preciso que a população, a comunidade se envolva em torno dessa causa, né? Fica para uma outra hora e estamos de portas abertas para tratar desse assunto patrimônio cultural aí que tem a ver com a cidade, as pessoas e também, claro, com a sua economia, o turismo. Muito obrigado à equipe, ao convite, né? Eu acho que é um novo sonho coletivo que a gente tem, tanto o Museu de Harry Schinck quanto o museu, a volta do Museu do Parque Nacional do Iguaçu. Então fico à disposição para retornar aqui para a gente poder falar desses nossos sonhos coletivos de toda a nossa comunidade. Então, prazer muito grande mais uma vez. Marco Zero, onde tudo começa.